vai estar atuando, como é que eu posso dizer, chamada para os últimos dias. Amém? É uma igreja chamada para os últimos dias. E nós já estamos vivendo os últimos dias, né? Tanto é que desde quando, né, Deus colocou tudo no coração do apóstolo, Deus deu para ele preparando a igreja para se encontrar com o Senhor. Essa é a visão da igreja, preparar a igreja para se encontrar com o Senhor. E essa igreja é a igreja e outras igrejas também, mas igrejas para os últimos dias, para aquelas pessoas, né, que precisam ainda conhecer Jesus. Glória a Deus. Vamos esperar o povo se acalmar. Glória a Deus. Senão dispersa, distrai. E a unção precisa de atenção. Não podemos nos dispersar. Glória a Deus. E todos nós estamos sentindo que o fim está cada vez mais se aproximando, né? Como disse o pastor Fábio aqui também na semana passada, não é que vai ser o fim do mundo, mas o tempo da volta de Jesus está se acabando. Você pensa num cone, deita esse cone, podia ter botado um cone aqui, e pensa num cone. A boca do cone no começo ela é bem larga, mas depois ela vai se afunilando. E assim está acontecendo, as coisas estão se afunilando. E são muitos os sinais, é guerras, é fome, é tudo acontecendo ao mesmo tempo, com bastante intensidade. Então a gente percebe pelos sinais que Jesus, ele está às portas. Mas não é só Jesus que está às portas. A apostasia também está à porta. E quando a gente fala de apostasia, apostasia não é necessariamente alguém que vira as costas para Jesus e volta para a sua velha vida, volta a viver uma outra vida. Apostasia não é só isso. Apostasia é como a gente está à margem de tudo aquilo que Deus está fazendo. A gente está à margem. Deus está fazendo, eu estou à margem. É como se você estivesse dentro de um barco e você está lá, bem no cantinho do barco, sentado, e não está nem aí para o que está acontecendo. Está tudo acontecendo, mas você está à margem. Está lá dentro do barco, sentadinho, e tipo, indiferente para o que está acontecendo, nem aí para o que está acontecendo, né? Agindo de forma passiva, bem tranquila. Amém? Um exemplo, e o que eu vou falar aqui agora, por favor, você que está em casa nos assistindo, não se ofenda. Você que está aqui, não se ofenda. Tem casos e casos. Mas um exemplo de apostasia chegou a hora do culto. Eu vou assistir o culto, mas eu vou lá, tomo meu banho, boto meu pijama, boto meu roupão, ligo pro iFood, peço uma pizza, sento no meu sofá, sento na minha cama, clico na televisão e assisto o culto, como quem está assistindo uma série da Netflix. Desde a pandemia, a internet ajudou muito, claro que ajudou. Muita gente veio para Jesus através das lives, assistindo cultos em casa. Quando a gente está doente, a gente está mais cansado, por isso que eu falei, não se ofenda, porque existe casos e casos. Mas tem gente que se acomodou nessa situação e assiste o culto, dá um clique, sabe, como se estivesse vendo ali uma série da Netflix. Isso é apostasia. A pessoa não sente mais aquele desejo de estar não só assistindo, mas estar no culto, trabalhando, dando sua vida, engajado, servindo com os dons e talentos que Deus nos deu. Onde é que você está colocando os seus dons e talentos que o Senhor te deu? Porque os dons e os talentos que o Senhor te deu é para edificação do corpo.
Deus não te deu ele para você ficar acomodada. Eu me acomodei em casa, eu me acomodei nessa situação de só assistir culto. Ai, não quero estar no meio do povo, não consigo mais. Não é assim que Deus nos quer. Deus quer a gente congregando. Deus quer a gente engajado na obra. Deus quer a gente dizendo: Senhor, aquilo que tu me deu, meus dons e talentos, um dia, Senhor, eu vou ter que prestar conta desses dons e talentos que tu me deu. E Deus nos deu os dons e talentos para a gente multiplicar eles. Deus te confiou mas Ele tem muito mais para te dar. Mas primeiro a gente tem que fazer esse ser utilizado da forma que Deus quer ele seja utilizado. Amém? Então isso também é uma forma de apostasia. A gente se acomodar em só assistir os cultos em casa. E por incrível que pareça, tem gente que só assiste em casa e ainda dá nota. Ai, foi bom. Ai, não foi tão bom. Ai, gostei. Ai, não gostei. O culto não foi para ti, o culto foi para Deus. Quem tem que gostar é Ele. Mas tem gente que faz isso. E pensando nisso, né, me vem à minha mente, nós estou dando só a introdução da palavra, Mateus 26. Abram as suas Bíblias em Mateus 26. Pastor Lucas, vai dar certo? Daqui um pouco mais. Mateus 26, 36. Pensando nessa comodidade, né, no conforto, essa zona de conforto, assistir o culto em casa, coisa e tal. Aí vem essa passagem. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane. Ele disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e o encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigie e ora, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhe disse: vocês ainda dormem e descansam? Vocês, como pode? Num tempo como esse, a minha alma está profundamente angustiada, entristecida, e vocês ainda dormem? Será que nós estamos dormindo? Ou será que nós estamos atentos? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Aí vem aquele que me trai. Ele estava profundamente angustiado. O Senhor quer uma igreja despertada, amém? O Senhor não quer uma igreja adormecida. E sabe, assim como foi nos dias de Noé, também será nos nossos dias. Como eram os dias de Noé, apóstola? As pessoas estavam nas suas rotinas. As pessoas estavam dando festas, banquetes. Ah, muito obrigado, seu Carlos. Ó, se nós botar ele assim,
largo, mas ela vai se afunilando, se estreitando. A porta ainda é estreita e o caminho é apertado. Amém? Vou botar uma fita isolante aqui. Estavam nas suas rotinas, festas, banquetes, casamentos, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamentos. Abra a Bíblia em Mateus 24. Mateus 24. Elas faziam tudo isso. 24, do 37 ao 39. Estavam vivendo suas rotinas, dando festas, banquetes, comiam, bebiam, casavam, se davam em casamentos, né? E como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles Noé estava avisando. Estava falando o que o Senhor tinha falado. E ainda assim, as pessoas não se posicionavam, não conseguiam acreditar. Que esse negócio que o céu vai se abrir, Jesus vai vir entre as nuvens, vai arrebatar a igreja. Que loucura, que isso? Mas é isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. E que nós não estejamos dormindo. E tem uma palavra que ela está no meu coração já faz mais ou menos umas 2 semanas. Queimando. E eu quero compartilhar ela com vocês. O que eu fiz até agora foi uma introdução, amém? Apostasia, que não é só virar as costas e viver uma outra vida, mas é cair num comodismo, numa zona de conforto, não querer estar congregando, assistindo culto como quem está assistindo uma série da Netflix, fica ali bem confortável, não está engajado na obra, não está, fazendo com o corpo ser edificado através dos dons e talentos que o Senhor nos deu. Então isso tudo também é apostasia, porque numa situação de comodismo o coração vai se esfriando, você fica mecânica, automático, e não é isso que Deus quer. Deus quer a gente fervorosos na presença dEle. Amém? E abram as suas Bíblias comigo no livro de Lucas. Lucas 12. Lucas capítulo 12, versos 35. Lucas capítulo 12, versos 35. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam lhe abrir a porta imediatamente. A minha tradução NVI aqui está escrito: estejam prontos para servir. Quem está escrito aí, esteja com seus lombos cingidos. Então,
essa tradução. Estejam com os seus lombos cingidos e com as suas lâmpadas acesas. É isso? Amém? Então, estejam com os seus lombos cingidos. O que é estar com o lombo cingido? Estar com o lombo cingido significa estar pronto, estar arrumado, estar preparado, não ser pego com as calças nas mãos, não estar distraído. E sabe de onde é que vem essa expressão? Que Elias usou ela, e Isaías usou essa expressão também, cingir os vossos lombos, esteja com vossos lombos cingidos. Efésios fala também, cingir os vossos lombos. Jeremias 1,17 fala, Provérbios 31,17 fala. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo fala de cingir os vossos lombos. Sabe de onde é que vem essa expressão, cingir os vossos lombos? Deu para fazer aí, pastor Lucas? Pode botar para mim então? Essa expressão cingir os lombos vem lá porque antigamente os homens usavam túnicas, né? E toda vestimenta que passa um pouco dos seus joelhos, fica difícil de você correr ou se locomover. E eles usavam essas túnicas leves. Tinha esse cinto na cintura. E quando chamavam ele para ir trabalhar ou para a batalha, eles não podiam ir assim, com a túnica dessa forma. Então eles pegavam a túnica, traziam tudo para frente, até aqui atrás ficasse bem justo nas costas, traziam tudo, davam a volta na cintura e amarravam ela, como está ali. Lá eles com a túnica, eles puxando, levantando ela, puxando, passando como se fosse uma fralda entre as pernas, pega aqui nas costas e amarra, ou coloca para dentro do cinto. E eles tinham que estar sempre assim, prontos. Surgiu uma batalha, tô pronto, tô com o meu lombo cingido. Lombo, tá pronto. Tenho que trabalhar, tô pronto. Não tô distraído. Porque se tem uma batalha, alguma coisa que vem, não, peraí que eu vou me arrumar, peraí que eu vou me... Não, já tem que estar pronto. Por isso que Jesus usou essa expressão, cingir os vossos lombos, e estejam com as suas lâmpadas acesas. Essas lâmpadas, elas eram acesas com azeite puro, azeite da oliva mesmo. E por que tinha que estar com a lâmpada acesa? Porque eu só enxergo se tem luz. Se não tiver luz, eu estou na escuridão, eu estou em trevas, e aí eu não sei por onde andar. Por isso que a palavra também fala que luz para os meus caminhos e lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. Então tinha que estar com os lombos cingidos, preparados. Lembre-se, Noé, até o dia nós temos que estar preparados. A gente não sabe nem o dia e nem a hora, mas que os nossos lombos estejam cingidos e que as nossas lâmpadas estejam acesas. E é impossível a gente falar de lâmpadas e não lembrar de uma parábola. Abram as suas Bíblias em Mateus 25. Essa parábola que a gente leu de Lucas 12 é do servo vigilante. O servo que está sempre vigiando e orando e não dormindo, distraído, ele está sempre com seus lombos cingidos e com as suas lâmpadas acesas. Amém? A parábola das 10 virgens, eu quero ler com você. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar. O noivo demorou a chegar.
e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima! Saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque você não sabe o dia e nem a hora. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? O que Jesus ensina com essa parábola das 10 virgens para mim e para você? Primeira verdade que eu aprendo: que Jesus nos chama para um relacionamento. Nessa parábola, o noivo é Jesus e as 10 virgens é a igreja. O casamento judeu ele era feito em 3 partes. Primeiro, os noivos firmavam um compromisso, junto aos pais. Os noivos firmavam um compromisso. Hoje nós tivemos um compromisso afirmado aqui na igreja pela manhã. E presente estavam os pais. Depois, o segundo passo era o noivado. Aí no noivado, todos se reuniam na casa da noiva. O noivo dava presente para a noiva, fazia suas promessas para a noiva também fazia as suas promessas para o noivo, e isso tudo diante de testemunhas. E o terceiro estágio era o casamento. E como é que era? A noiva ficava com as suas amigas, hoje seria madrinhas. A noiva ficava com as suas amigas na casa do pai. O noivo ficava com os seus amigos na casa do pai. O noivo, quando chegasse na época do casamento, o noivo saía da casa do seu pai com seus amigos. O amigo ia na frente gritando: o noivo vem! O noivo vem! O noivo está chegando! Até que a noiva saía com as suas amigas, se encontravam, e aí eles iam, para fazer a celebração do casamento. Tinha o cortejo, depois a celebração do casamento, e as madrinhas iam com as lâmpadas acesas. Aí quando eles se encontravam, fazia a celebração, tinha o cortejo e depois tinha o banquete, que era o banquete nupcial. Amém? Então Jesus está contando para mim e para você nessa história. As virgens aqui, elas estão aguardando a chegada do noivo. O que nós estamos fazendo? Aguardando a chegada do noivo. E o noivo em breve vem. E ele vai chamar a sua amada igreja para o grande banquete nupcial que já está sendo preparado para nós. Onde o próprio Senhor, o próprio noivo, vai servir a sua noiva. Mas o Senhor nos chama para um relacionamento. Quando eu estava casada com o apóstolo, e nós ficamos casados por 19 anos, quando eu me casei com ele no começo do meu casamento, quando eu saí da casa da minha mãe, a minha melhor amiga, para quem eu abria o meu coração muitas vezes e falava, era minha mãe. Só que com o passar dos anos, eu e o apóstolo a gente foi ganhando intimidade. A gente foi ganhando intimidade, o que é natural acontecer num casamento. Sabe? E o casamento é o relacionamento que representa com maior nível
de intimidade de toda a nossa vida. Se tem um relacionamento que tem um alto grau, alto nível de intimidade, esse relacionamento se chama casamento. Porque daí a minha melhor amiga deixou de ser a minha mãe. Não que eu não compartilhasse coisas com a minha mãe, mas agora ele era o meu melhor amigo. Eu sabia tudo dele, ele sabia tudo de mim. Nós compartilhávamos uma vida junto. Eu sabia os segredos dele, ele sabia os meus segredos. Então, o Senhor, o que o Senhor quer? Ele nos chama para esse relacionamento de intimidade, de confiança, de fidelidade e de transparência. É para esse relacionamento, igreja, que o Senhor nos chama, de confiar no noivo, de ser fiel ao noivo, né? De ter intimidade, de ser transparente com o noivo. Hoje, infelizmente, existem casamentos, duas pessoas estão debaixo do mesmo lugar, mas não existe mais uma ligação emocional. E esse não é o propósito de Deus. Um casamento bem-sucedido é aquele que quanto mais passa o tempo, melhor ele fica. O casamento é para ser assim. Um relacionamento com Deus é para ser assim. Quanto mais passa o tempo, melhor ele fica, porque mais eu conheço dele e ele me conhece. Assim tem que ser um casamento. Amém? Com confiança, transparência. A gente conhece os defeitos um do outro, a gente aprende a ceder um para o outro e vai ficando cada vez melhor. O casamento é para ser como um vinho. O vinho, quanto mais passa o tempo, melhor ele fica. E quando se tem um casamento muito bom e se perde, é bem difícil, por isso. Porque é uma confiança, uma intimidade, há uma transparência, há uma ligação emocional muito forte. E assim tem que ser. E é maravilhoso. Por isso que eu digo, casamento é maravilhoso. Aprenda a ceder, aprenda a renunciar, aprenda a amar, aprenda a ouvir. Aprenda a confiar, a ter transparência. Tudo que Deus faz é bom. E o casamento foi Deus que fez. E se Ele fez, é porque é bom. Ame seu cônjuge, aproveite o seu cônjuge, cultive seu casamento. Saia, vão lembrar, deixa filho, deixa neto, vão para o cinema, vão comer uma salsicha, que seja um hot dog, vão fazer qualquer coisa, vão lembrar dos tempos de namoro, o que foi que fez vocês se apaixonar, o que foi que fez vocês casar. Vão aproveitar e vão cultivar, tem que cultivar casamento. Amém? Tem que, cultivar ali o jardim. Porque senão a rotina do dia a dia muitas vezes pode desgringolar o negócio. Amém? Mas é esse relacionamento que tem que ter, de confiança, de transparência, de intimidade. E é para esse relacionamento que Jesus chama a sua igreja. Para que, para poder ter esse encontro. Então, para poder ter esse encontro do noivo com a noiva, tem que ter esse preparo. Tem que ter esse relacionamento. Nessa parábola, todas as 10 virgens, todas tinham lâmpadas. Sim ou não? Todas saíram ao encontro do noivo. Sim ou não? Todas aguardavam a vinda do noivo. Sim ou não? Aparentemente, estava tudo certo. Aparentemente estava tudo perfeito. Todas tinham as lâmpadas,
Todas saíram por encontro do noivo, todos estavam aguardando o noivo, estava tudo ok. Só tinha uma diferença. 5 tinha óleo reserva, as outras 5 não. O que representa o óleo? Na Bíblia, o óleo representa o Espírito Santo. E fala de novo de relacionamento. Se você olhasse na aparência, as 10 estavam prontas. Na aparência, as 10 estava tudo certinho, estavam todas elas prontas. Mas estava faltando na vida de 5 relacionamento. Não havia óleo o suficiente. O óleo representa o Espírito Santo. Elas tinham as lâmpadas. Mas de que me adianta ter uma lâmpada e não ter óleo? Trazendo para os nossos dias, de que adianta você ter um celular e ele não ter bateria? De que adianta você ter uma lanterna e ela não ter pilha? De que adianta ter essas lâmpadas se eu não tiver energia? Não adianta ter só a lâmpada. Tem que ter o óleo. Não adianta ter só o celular, ele tem que ter bateria para funcionar. Não adianta ter só a lanterna, ele tem que ter uma pilha para funcionar. Todas elas ali tinham as lâmpadas, mas só 5 tinham óleo reserva. Se aquele óleo ali acabasse, elas tinham mais. É isso que a gente tem que entender. Um celular sem bateria, uma lanterna sem pilha, uma lâmpada sem energia, ela não tem utilidade alguma. Então a gente tem que atentar para ver se a nossa vida não está uma vida de aparência. Amém? Porque eu e você podemos estar no mesmo lugar, ouvindo as mesmas coisas, esperando pelo mesmo noivo, querendo ir morar no céu, mas se não houver relacionamento com Jesus, não tem óleo. Não tem preparação para a gente chegar no céu, para a gente sentar à mesa daquele banquete que o Senhor está preparando para nós, para mim e para você. Vai acontecer como aconteceu nessa parábola, né? Ele vai chegar, o noivo vai vir, a gente vai ouvir a trombeta tocar, mas se nós não tivermos óleo, a porta vai fechar e nós não vamos subir. Aí a gente vai querer ter o óleo, mas daí já vai ser tarde demais. Porque só a aparência não basta. Tem que ter a essência que é Jesus. E tem que ter relacionamento com Ele. Você já parou e pensou qual era a importância do Espírito Santo no ministério de Jesus? Qual era a importância? Quando Jesus iniciou o seu ministério público, que ele foi batizado por João Batista, né? Quando Jesus foi ser batizado, a gente sabe que o céu se abriu e desceu uma pomba, e aquela pomba simbolizava o Espírito Santo, porque Jesus, ele não ia conseguir cumprir o ministério, o chamado, a missão que Deus tinha para ele sem o Espírito Santo. Se Jesus, sendo Jesus, não ia conseguir, imagina nós. E eu quero descrever com vocês qual foi a importância do Espírito Santo no ministério público de Jesus.
O Espírito Santo vem sobre ele. Lucas 4. O Espírito Santo vem sobre ele. O Espírito Santo leva ele para o deserto. Lá no deserto, no poder do Espírito e no poder da palavra, Jesus vence Satanás. Aonde ali Jesus era tentado e Jesus vence Satanás. Aí ele sai ali do deserto depois que ele vence Jesus e pelo poder do Espírito Santo ele é levado para Nazaré. E lá ele começa a operar milagres. Aí no poder do Espírito Santo, ele sai de Nazaré, ele vai para Galileia. Tudo no poder do Espírito Santo. E aí ele vai de novo para Nazaré. E num sábado, numa sinagoga, ele pega a Torá e ele começa a ler: eis que o Espírito de Deus está sobre mim e me ungiu para proclamar as boas novas, levar liberdade aos cativos, apregoar o ano aceitável do Senhor, trazer cura aos enfermos. Mas tudo isso Jesus fez no poder do Espírito Santo. Se não fosse o poder do Espírito Santo operando nele, ele não teria feito. Pode ler depois. Pelo poder do Espírito, no poder do Espírito. A importância do Espírito Santo no ministério de Jesus. Ele exerceu o seu ministério cheio do Espírito Santo. Ele vai para a cruz. Ele morre. Ele ressuscita. Ele é elevado aos céus. E dos céus, ele derrama o seu Espírito sobre a igreja. Atos 2. Por que ele precisava subir? Porque o Espírito Santo tinha que ser derramado sobre a igreja. Porque sem o poder do Espírito Santo, a igreja não ia conseguir. Nós precisamos do Espírito Santo. Ele é de suma importância na nossa vida. O Espírito Santo, meu relacionamento com Ele tem que ser uma prioridade na nossa vida. Sem Ele, nós estamos fadados ao fracasso. Sem o óleo, as nossas lâmpadas vão apagar. Precisamos de relacionamento, cuidado. Jesus está voltando e a apostasia também está aí. Temos que manter as nossas lâmpadas acesas. Amém? A parábola fala também: o noivo demorou, todas ficaram com sono. Como no inverno dá sono na gente, né? Esses frios aí, mas tá frio. Quem concorda que tá frio? Mas mesmo no frio você não deixa de trabalhar? Você não deixa de ir no mercado? Você não deixa de sair e fazer o que precisa fazer? Você não deixa de ir numa farmácia? Você não deixa de fazer. E por que no frio as pessoas não querem vir na igreja? Se você disser para mim que você deixa de ir trabalhar por causa do frio, se você não tá frio, eu não vou no supermercado. Não tá frio, eu não vou lá pagar aquela conta. Não tá frio, eu não vou lá comprar aquela roupa. Ainda mais se for mulher. Então, gente, se a gente sai para trabalhar, se a gente sai para ir no mercado, se a gente sai para fazer as coisas, a gente também no frio tem que vir na igreja. Amém? O frio não pode ser uma desculpa. O noivo demorou. Todas ficaram com sono. Todas dormiram.
E então ouve-se o grito: o noivo vem. Todas 10 acordaram. Todas as 10 pegaram suas lâmpadas. Mas não houve preparo da parte de 5 delas. Não havia azeite reserva. E aí elas pediram para as outras: dai-me um pouquinho do seu azeite. E as prudentes falaram: não. Não parece egoísta? Ai, olha lá, ela é crente, está falando que não. Parece egoísta, né? Me dá só um pouquinho do teu azeite. Não. Não posso dar. E não é egoísta. Sabe o que significa isso? Relacionamento com o Espírito Santo não se empresta. Não tem como eu emprestar o meu relacionamento do Espírito Santo para você. Não tem como a pastora Regina me emprestar o relacionamento dela. Me empresta só um pouquinho aí, pastora. Me empresta só um pouquinho. Não tem como, apóstola. Não tem. Como é que eu vou fazer isso? Relacionamento com o Espírito Santo não se empresta. Relacionamento com o Espírito Santo é algo entre só você e Ele. Ninguém vai entrar no céu por procuração. Eu tenho uma curatela do Lucas. Eu posso responder para o Lucas. Mas no céu, ninguém vai entrar por procuração. Ninguém vai entrar no céu com o óleo do outro, com a fé do outro, com o relacionamento de intimidade do outro. Cada um tem que ter o seu. O preparo do pai não vai servir para o filho. O filho vai ter que ter o relacionamento dele com Deus. O preparo do marido não vai servir para a esposa. A esposa vai ter que ter o relacionamento dela. Não podemos compartilhar o relacionamento que nós temos com o Espírito Santo. Ninguém pode entrar no reino dos céus pegando a fé do outro. Vocês entendem isso que eu estou falando aqui, igreja? Estou sendo clara? Amém? Não tem como. É preciso um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Ter óleo sobrando é relacionamento com o Espírito Santo. Uma mera religião externa, uma mera religiosidade, uma mera aparência não tem poder de iluminar, não tem poder de salvar. Spurgeon, escutem isso. Spurgeon tem uma frase, olha o que ele fala: muitos têm o nome Cristo, pelo qual vive, mas não tem a vida de Deus dentro da sua alma. Dizem seguir a Cristo, mas não tem o suprimento interior do Espírito para mantê-lo. Há um brilho ou uma luz passageira, mas não a luz permanente. E nem pode haver, pois embora tenham lâmpadas, não levam nenhum azeite consigo. Spurgeon disse isso. As prudentes, elas tinham óleo, elas tinham relacionamento com Deus, e elas não tinham como emprestar. Por isso que elas falaram: vão comprar. E elas saíram, as imprudentes saíram correndo para comprar. Só que o noivo já estava ali. Glória a Deus. Ele está chegando, mas ele ainda não chegou. Amém? Mas vai chegar o dia. Vai chegar o dia. O que eu e você podemos aprender com este vão comprar? Que relacionamento com Deus também não se compra. Unção não se compra.
Intimidade não se compra. Não tem como compartilhar e não tem como comprar. Eu posso comprar várias versões da Bíblia, NVT, NVI, Nova Linguagem, posso comprar linguagem atualizada corrigida, eu posso comprar várias versões da Bíblia, eu posso comprar vários livros, eu posso comprar vários cursos, eu posso comprar tudo isso, mas relacionamento com Deus, relacionamento com o Espírito Santo, eu só vou ter se eu pegar a Bíblia, eu abrir ela, eu me expor a Cristo, eu ler ela como um espelho, como tem sido dito aqui nesses últimos 2 finais de semana, ler ela como um espelho. E a Bíblia é o único livro que tu lê junto com o autor está ali junto contigo, e aí tu começa a ler, e tu começa a mergulhar naquilo ali, e tu começa a se entregar. E daqui a pouco aquilo que tu está lendo, uma palavra salta nos teus olhos. Cingir os vossos lombos e manter as vossas lâmpadas acesas. Pá! Senhor, nos distraímos tão fácil. De tempo em tempo tem que ter uma palavra de despertar, de acorda. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Tem que ter esse relacionamento, tem que ter esse envolvimento. Não leia ele como se fosse só um livro. Inclina os teus ouvidos ao Senhor e responde-me, pois sou pobre e necessitado. Guarda minha vida, pois sou fiel a ti. Tu és o meu Deus, salva o teu servo que em ti confia. Amém. Eu li como um livro. Espírito Santo, abre os meus olhos agora. Espírito Santo, tu és aquele que faria eu entender todas as coisas. Espírito Santo, eu não quero ler sozinha essa Bíblia, eu quero que tu leia junto comigo, sim. E que tu me traga entendimento, Espírito Santo. E se tem alguma coisa que tu quer falar comigo, salta aos meus olhos, Espírito Santo. Me mostra, me revela. Inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e responde-me, pois sou pobre e necessitado. Guarda minha vida, pois sou fiel a ti. Tu és o meu Deus, tu és o meu único Deus, Senhor. Desde quando, Senhor, eu te conheci, sabe, tu veio, Senhor, e tu começou uma obra de restauração na minha vida. E a primeira coisa que tu restaurou em mim, Senhor, foi o meu altar, que antes tinha outros ídolos, tinha outros deuses, mas tu me mostrou, Senhor, que tu és o meu único Deus. Lê com ele, conversar. Senhor, aqui eu não entendi, vou ler de novo. Lê de novo, pesquisa. Bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Essa semana o Murilo teve que decorar o Salmo 1. Bem-aventurado. Decorou, Murilo? Fala para a mãe agora. O apóstolo fazia assim. Decora, Bárbara. Lucas, vem aqui. Decora. Eles decoram todos esses videozinhos aí, se deixar. Às vezes os Murilos vêm para mim. Eu falei, tu decorou tudo isso. Agora tu vai decorar isso. Já mostrou que tem capacidade e inteligência. Vai decorar. E a gente tem que estar ali, junto com eles. Não é fácil, mas o Espírito Santo nos capacita. Amém? A gente está ensinando, né? E guardar, e também ensinar a palavra. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, ó Deus. Então é ler, o salmo que eu li é o 86, tá? Então a gente ter esse relacionamento. Senhor, tu me tirou do império das trevas, eu estava condenada à morte. Senhor, eu ia para o inferno direto e reto. Senhor, eu não fiz nada para merecer
o teu perdão e o teu amor naquela cruz. Eu não fiz nada. Quando tu morreu, Senhor, eu nem era nascida, e quando eu te conheci, eu estava espiritualmente podre. E ainda assim tu me amou e morreu por mim naquela cruz. Meu Deus, que amor é esse? A gente procurar ler a Bíblia assim, dessa forma, não como se leu só um livro. Gente, eu não sei. Deixa eu falar uma coisa para você. Foi na terça-feira nas orações. Deixa eu deixar uma coisa aqui bem clara, porque senão às vezes a gente sai daqui até se martirizando, se culpando e isso e aquilo. Assim, tem gente que ama Deus, ama Deus, tem temor a Deus, tem uma vida com Deus. Mas tem gente que, às vezes, na maioria das vezes, vai abrir a Bíblia, vai ler, mas não vai entender assim muita coisa. Tem gente que nunca vai ver anjo. Tem gente que nunca vai ter os arrepios, o xalabadai, que vai rodar, fazer e acontecer. Não. E deixa de ser espiritual? Não. Vai morar no céu? Vai morar no céu. Tem temor a Deus, ora, dobra o joelho, busca a presença de Deus. Mas não vai ter assim muita coisa. E tá tudo bem, e tá tudo certo. Não se culpe, não se condene, não se fustigue por causa disso. Amém? Mas se for da sua vontade, Senhor, eu quero sentir uns arrepios, Senhor, eu quero falar uma língua estranha, Senhor, eu quero me mover no fogo, Senhor, eu quero ver um anjo. Aí você dobra o seu joelho, você ora e pede essa experiência para Deus. Mas não é, gente, não é porque você não tem experiências sobrenaturais que aí você vai parar de servir a Deus ou vai desanimar. Compreende isso? O seu coração é dele. O altar do seu coração só tem ele. É só ele que você adora. Você dobra o joelho, você ora, você é uma mulher temente, um homem temente a Deus. Anda na palavra do Senhor, obedece e tá tudo certo. Amém? Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus, senti firmeza aí nesse amém. Glória a Deus. Então, mas assim, mesmo que você não entenda, leia. Por quê? Porque a palavra de Deus é instrução para nós, ok? A palavra de Deus é bússola para a nossa vida. É bússola para a nossa vida. Então a gente tem que ler a palavra de Deus, mesmo que você não entenda. Você pode não estar entendendo, mas o seu espírito está sendo alimentado, ok? Então ainda assim, leia a palavra de Deus. Leia para gerar o que? Relacionamento. Eu quero falar para você também que o Espírito Santo, ele é muito mais do que só dons. O Espírito Santo, ele é mais do que, como eu falei aqui, falar em línguas, correr, pular, se arrepiar, saltear. O Espírito Santo é muito mais do que isso. Tem gente que não fala em línguas e tem o Espírito Santo. E tá tudo certo. Mas se você quer falar em línguas, pede a Deus. Busque, o Senhor vai te dar essa experiência com Ele. Amém? Receba em nome de Jesus. Glória a Deus. Então assim, o Espírito Santo, ele faz a gente ter algo chamado domínio próprio, né? Tu consegue, não domínio próprio, mas um domínio. Tu consegue se dominar. Você vai ter um rompante ali no dia, aconteceu alguma coisa, você ficou braba, você ficou com raiva e você vai assim, e o Espírito Santo lá dentro de ti, calma, respira. O Espírito Santo faz isso, né? Às vezes dá umas vontades assim de pegar, dar umas respostas de... Aí, tu escreve e depois o Espírito Santo fala, apaga, agora pode apagar. Aí a gente apaga e só fala, amém.
O Espírito Santo, ele faz a gente conseguir ter esse domínio. Às vezes a gente está numa situações que tu olha assim, meu Deus, isso aqui não tem saída. Aí você vai lá, dobra o joelho, ora, e uma paz que excede todo o entendimento invade o seu ser. Isso se chama Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é consolador. Momento do luto, momento da luta, ele está lá, nos consolando, nos confortando, nos dando uma força interior para a gente continuar e para a gente não desistir. O Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O nosso pecado sempre tem uma justificativa, né? Não, mas eu pequei por causa disso. O do irmão não tem uma justificativa. O meu tem. O irmão não presta. O irmão safado, sem vergonha, vagabundo. Olha lá o que fez. O meu pecado, sim. O meu pecado, não, eu pequei por causa disso, por causa daquilo. Agora, aquele lá não. Pecou porque não tem temor a Deus. Baita de um sem vergonha. Quando a gente tem o Espírito Santo, a gente fala, Senhor, se quando eu pequei, eu tive as minhas razões, o meu irmão também teve as dele. E se o teu perdão chegou até mim, que o teu perdão também chegue até ele, Senhor. Quem muito é perdoado, muito ama. Não aponta dedo, estende a mão. E sabe quem é que nos convence dos nossos pecados? O Espírito Santo. Então, se quando Ele me convence que eu pequei, mas eu também entendo que tem perdão e misericórdia para mim, e da mesma forma que eu quero esse perdão e essa misericórdia e não vou julgar e condenar ninguém, e não quero ser julgado e condenado, que assim eu também faça para com o meu irmão. Soube do pecado, de alguma coisa, dobra o joelho, Espírito Santo, convence ele. Traz arrependimento ao coração, que ele não se perca, que o teu amor alcance, que a obra da cruz não seja em vão na vida dessa pessoa. O Espírito Santo, ele nos convence do nosso pecado. Amém? O Espírito Santo também, né, traz os convence do pecado e da justiça. A injustiça do outro me incomoda, mas a minha não. Que o outro foi injusto, fez isso e aquilo. E a tua injustiça. E quando tu é injusto, isso não te incomoda. Aí o Espírito Santo vem, ei, se ele foi injusto, tu também já foi. Se tu foi decepcionado, tu também já decepcionou. E o Espírito Santo também nos convence do juízo. Todos nós vamos passar por esse juízo, igreja. Ninguém vai se escapar. E que nós sejamos absolvidos desse juízo. Amém? O Espírito Santo é aquele que me dá domínio. Hoje é Santa Ceia. Para segurar a minha língua e não fazer fofoca de ninguém. Porque não adianta eu falar em línguas aqui dentro hoje e amanhã falar da vida dos outros lá fora. Isso não mostra que eu sou cheia do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Que nós sejamos também intercessores. E ele nos fortalece no nosso íntimo,
para que nós venhamos a permanecer, porque aquele que permanecer até o fim, este será salvo. Então esse relacionamento, quando as pessoas têm esse relacionamento pessoal com o Espírito Santo, ele produz tudo isso na minha vida. Tudo isso que foi falado aqui. Ele abastece a minha alma com o seu óleo. Ele abastece a minha alma com a sua presença, para que no dia que o Senhor voltar, que o noivo voltar, nós possamos estar preparados. As virgens imprudentes bateram a porta. Senhor, Senhor, deixa-nos entrar. Já era tarde. A porta estava fechada. E ele disse: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Não tenho relacionamento, intimidade, transparência contigo. Mas eu falei em línguas em teu nome, eu expulsei demônio, eu curei enfermos. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Nós já vamos terminar. Então, igreja, é possível nós estarmos no mesmo lugar certo, ouvindo as coisas certas. É possível estar com a camiseta certa, mas é possível a gente não ter relacionamento com Deus, porque a gente só conhece uma pessoa quando a gente tem relacionamento com ela, quando a gente tem tempo junto com essa pessoa e quando a gente ouve a voz dessa pessoa. Isso é relacionamento. Efésios 5:18 vai falar assim. Vamos ler ali junto, Efésios 5:18. A mídia tem como botar aqui para mim, Efésios 5:18, por favor? Livro de Efésios, capítulo 5, versos 18. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas sejam cheios com o Espírito Santo, falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. Enchei-vos. Esse verbo, ele está no sentido imperativo. É aquilo que eu não posso fazer, outra pessoa tem que fazer. Conseguiu entender? Verbo imperativo. Enchei-vos do Espírito Santo. Ele é uma ordem. Eu troquei aqui que vai ser o passivo. Só um pouquinho. Esse verbo, ele é o verbo imperativo. Verbo imperativo quer dizer, ele é uma ordem, ele é um comando. Vai tomar banho agora. Tira essa roupa, por favor. É um comando, é uma ordem. Enchei-vos do Espírito Santo. E é isso que Deus está falando. Ele está dando uma ordem, um comando, um mandamento. Ei, não vos embriaguei com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. É isso que Ele está mandando a gente fazer. Quando a gente aceita Jesus, nós somos selados com o Espírito Santo. Mas se a gente quiser ter mais do Espírito Santo, a gente vai ter que ter um relacionamento com o Espírito Santo. E todo dia buscar se encher mais dele. E quando ele fala assim, enchei-vos, é no plural. É para líderes, é para pastores, é para obreiros, é para membros, é para as crianças, é para o pobre, é para o rico, é para o gordo, é para o magro, é para o preto, é para o branco, é para todos. Todos. Enchei-vos do Espírito Santo. E aí quando também ele é um verbo na voz passiva. O que é um verbo na voz passiva? Eu não posso fazer isso. O Espírito Santo é que tem que me encher. Ele tem que vir. É Ele, ação de outra pessoa na minha vida. Amém?
E como é que eu faço para me encher do Espírito Santo? Eu preciso me expor a Ele. Eu preciso ter tempo com Ele. Eu preciso pagar um preço. Eu preciso investir o meu tempo. Às vezes eu vou ter que negar de fazer algo para mim, para estar com Ele, para estar na presença dEle. E sabe como é que eu me encho do Espírito Santo? Não é eu só buscando a Ele, não é eu tendo mais dEle, não é só eu tenho de Deus, é o quanto Deus tem de você. Quanto que Ele tem do seu tempo? Quanto que Ele tem? Quanto você se esvazia de você mesmo, para que Ele possa te encher.